gente, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui é a mãe Cida do canal Doce Magia, do Baralho Cigano da Luana, né? Hoje a gente vem com outro tipo de vídeo pra vocês me conhecerem um pouquinho, né? Então, o que acontece? A minha dofarentinha de Iemanjá, ela fez algumas perguntas, né? E eu achei muito interessante trazer para vocês, porque como ela tem um ano de iniciada, né? Um ano que chegou aqui na minha casa e tal, como iniciada, então eu achei interessante. Aí eu falei para ela, vamos fazer essas perguntas aí no canal pra gente poder passar isso para as outras pessoas também, né? Um pouquinho da mãe Cida, não é nada longo, pode até ser longo o vídeo, mas não coisas assim banais, são coisas que ela perguntou, perguntas sérias, né, a respeito da espiritualidade da mãe Cida, como tudo começou e etc. E aí a gente vai começar agora, né? Eu pedi para ela dar uma escrevida aí pra gente poder saber e lembrar, né, das perguntas que ela fez, tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Muito obrigada a todas as pessoas que estão inscritas no nosso canal, tá? Se sintam da família Doce Magia e da casa de Iemanjá, que Iemanjá sempre abençoe a todos. Se você que chegou agora, que Iemanjá abençoe muito vocês, né? E se inscreva no canal, dá o like para ajudar o canal da mãe Cida, tá bom? Então agora ela vai fazer as perguntas e eu vou responder na medida do possível, tá bom, gente? Bora lá. Vamos lá, primeira pergunta que a gente fez juntos aí. Quem foi a mãe Cida na Umbanda? Ótimo. Então, gente, como eu já disse, talvez eu já disse em alguns vídeos, eu comecei na Umbanda há muitos anos atrás, são 31 anos atrás, né? Eu comecei na Umbanda. E quem foi a mãe Cida na Umbanda? Foi uma médium malcriada, foi uma médium sem orientações espirituais, porque eu comecei numa casa de Umbanda e ali minha mediunidade foi desenvolvendo e tudo, né? Como todos conhecem a Umbanda, sabem como funciona. E dali a casa onde eu estava, infelizmente, por problemas particulares do zelador, fechou a casa, né? E aí eu peguei minhas coisas, levei para minha casa. E aí eu fiquei sem casas para frequentar, né? Não que eu não procurasse, mas infelizmente não dava certo para mim. E aí a mãe Cida na Umbanda se tornou mãe de santo de Umbanda, né? E aí a trajetória é muito grande, muito longa, e eu tô só resumindo, tá? Para que vocês saibam quem foi a mãe Cida na Umbanda. E aí, com muito sofrimento, muita batalha, muita coisa, que outros vídeos a gente vai detalhando esses pedaços para não ficar tão longo, tá? Que afinal de contas foram 31 anos de Umbanda, 31 anos de labuta, porque eu era totalmente leiga e acabei sendo um instrumento, né, das entidades do orixá para mim poder cuidar de outras pessoas, né? E assim, para mim foi uma vitória hoje, né? Eu penso assim, na época também. E ali eu abri meu terreiro, né? Foi essa mãe Cida na Umbanda. Abri meu terreiro, filhos foi chegando. E o meu mentor espiritual foi ele quem tomou conta de tudo e de todos, principalmente de mim, né? Enfim, aí em outro vídeo a gente dá continuação aí do que aconteceu dentro do terreiro durante o tempo que eu fui governante, né? Fui zeladora desse cílio e também de mim mesma, gente. Qual a outra pergunta, filha? Aí aqui a segunda pergunta era como a senhora não tinha, né, uma casa assim de religião para se cuidar depois que começou a trajetória,
Era como a senhora se tornou zeladora dentro da religião? Então, aí a gente retoma, né? É assim, eu era filha de santo, como todos, né? Quando a gente começa sendo filha, né? E ali, como eu disse, a casa parou por problemas particulares do zelador, terreiro de Umbanda, tá? Terreiro de Umbanda, e o terreiro era de Umbanda, na época muito cheio, muito movimentado. E aí, por problemas particulares do zelador, fechou e eu fiquei sem destino. Peguei minhas coisas, levei para minha casa, né? E comecei a zelar do meu jeito. O pouco que eu aprendi durante, se eu não estou enganada, durante uns 2, 3 anos que eu fiquei dentro desta casa. Após esse tempo, a casa fechou e eu fui realizando, né, aquilo que eu via, né? Exu, vela preta e vermelha, pinga e champanhe, né? E a única imagem que eu tinha era de Oxum, né? Na época eu era de Oxum, desenvolvia com Oxum na Umbanda. E ali era vela branca ou vela amarela, no caso, né? E uma quartinha. E aí o tempo foi passando, e aquilo foi me incomodando. E eu visitava outros terreiros, sim, mas eu não me encaixava dentro dos terreiros, né? E assim acontecendo, meu mestre, né, meu mentor, ele simplesmente exigiu que eu abrisse uma casa de um terreiro, né, de Umbanda, pois era muitos detalhes que acontecia comigo em outras casas alheias e ele não aceitava mais isso. E aí o que aconteceu? Né? Eu me recusei, lógico, me recusei por medo, insegurança, porque eu não me achava tão capaz assim de ter um terreiro para ter responsabilidade com a vida alheia. E ali, né, sem ter opção de opinião, naquela época, 31 anos atrás, eu quero que vocês fiquem bem claro nesse tempo, né? Eu abri minha casa, montei meu gongá com as minhas imagens, né? Fiz a minha tronqueira com os Exu, que a única imagem que eu tinha seria um casal, né, de Exu. E ali, esse meu como mentor espiritual, ele incorporava, ele me ensinava, ele passava as coisas para né, meus filhos. E ali a gente foi tocando a nossa Umbanda, e a casa foi crescendo. E eu me tornei mãe de santo sem ter uma mãe de santo para que fizesse isso comigo. No caso, eu tive uma preparação espiritual, uma orientação espiritual muito grande, né? Porque tudo aconteceu comigo, revolta de filho de santo, malcriação, tudo que vocês imaginarem em um médio desenvolvente, eu tinha naquele tempo. E as minhas entidades, no caso baiano, marujo, boiadeira, exu, pombagira, já vieram assim, me desenvolvendo, né? Não para desenvolver em mim, né? Eles vieram desenvolvidos, tanto quanto esse mestre, esse mentor, ele veio já falando, é assim, assado, o gongá é assim, vai ter que ser assado, e assim a gente foi seguindo. E foi por duras águas que eu me tornei mãe de santo sem orientação material de pais e zeladores, né? E zeladoras de santo material. Mas esse mestre meu, esse mentor, ele me orientou em tudo que vocês imaginar, tá? De gongar a cuidar das pessoas, tá? Então, tudo que era para ser feito na Umbanda, coroação de filhos de santo, ele passava para uma filha minha de confiança e essa filha passava para mim. Então, não tem nenhuma pergunta imbecil que se pergunte se ele fazia coroação de santo, que isso não existe na Umbanda, né, gente? E assim foi como eu me tornei mãe de santo dentro da Umbanda. E a senhora chegou a ter muitos filhos? Sim,
Sim, no terreiro de Umbanda eu cheguei a ter 22, 23 filhos. Para uma pessoa só, eu achava que era o mundo, né? Era 200 milhões de filhos. Mas eu cheguei sim a ter muitos filhos, porque foram chegando, 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 e quando eu assustei, né? O meu PG numa mesa mesmo, mesa de você almoçar e jantar. Eu não tinha, na época, eu não tinha condições de fazer o PG, né? Desculpa, o gongá da forma que deveria ser feito. Depois de 1 ano, 2 anos que eu consegui montar o PG na parede, né? Desse lugar que eu tinha como terreiro, né? Mas eu tinha mais ou menos uns 23, 24 filhos de santo, todos dependentes de mim e desse grande mestre. Então, pelo que a gente tava conversando, a senhora não teve, assim, muita escolha de querer ser ou não zeladora de santo, né? Na época. Não, eu era menina nova, né? Eu tinha, vamos lá, que eu tivesse uns 23 anos mais ou menos, ou 22 anos, porque a minha mediunidade mesmo começou dentro de uma idade que eu tinha 20 anos de idade, né? Então, durante essa trajetória, eu era menina nova e eu fui praticamente assim. Fui levada, que outro dia eu conto para vocês a forma que eu parei dentro de um terreiro de Umbanda. E ali aconteceu tudo, fechou o terreiro. Eu achava que eu ia ser filha de santo o resto da vida, da minha vida toda, né? E aí, de repente, eu comecei a ser mãe de santo e a responsabilidade, né, das obrigações que eu tinha iam me pesando muito. Então, eu não tive a opção de escolher se eu seria ou não, se eu queria ou não esse caminho de ser mãe de santo. E quando a senhora começou durante a sua jornada, teve muito preconceito ou muita dificuldade, assim, que a senhora passou no começo? Sim. Primeiramente, a dificuldade sempre aparecia, principalmente quando era para cuidar das pessoas, porque eu não tinha ainda aquela preparação, aquela segurança de confiar em mim e no que eu tinha, na verdade. Eu passei a confiar mais quando as coisas vinham acontecendo e esse mestre meu, ele tomava a frente, ele dava conta, assim como a incorporação do meu Exu, da minha pombagira também vinha, quando o assunto era com eles, e vinha e dava conta e prestava conta do recado. Então eu era menina nova, totalmente indefesa, desconhecedora de muita coisa dentro da espiritualidade, e eu não tive assim um mar de rosas, né? Eu abri o terreiro, fiquei rica. Não, as dificuldades tanto foram dentro da casa de Umbanda, né, do terreiro de Umbanda, tanto quanto na minha vida particular, né? Outra pergunta. Preconceito. Preconceito sofri de todas as formas que vocês imaginar. Eu sofri preconceito da minha família, né? Parte de a parte geral, né? Da minha família, sofri muita humilhação, fui muito incriminada, culpada, condenada pelas pessoas na rua, essas pessoas que diziam ser meus amigos, né? Fui muito criticada na minha própria casa, né? Por família minha. Mas o apoio, né? Entre as críticas tiveram os apoios. O apoio que eu tive foi da minha afinada mãe, do meu pai, que ainda é vivo, graças a Deus, da minha irmã. E, enfim, esse círculo, né? Meus filhos, que ao passar do tempo foram nascendo, né? Eu tinha já a mais velha, depois veio a segunda. Resumindo, eu tenho 4 filhos e todos eles hoje pertencem ao nosso axé, né? Mas naquela época, não. Naquela época eles eram bebê e dependiam de mim também para tudo. E eu sofri muito preconceito de amizades, olhar para mim na rua, virar a cara, apontar que eu sou macumbeira, né? E pessoas não confiavam se caso eu fizesse um café e dava para você beber, você não bebia porque eu era a tal macumbeira, né?
Então, esses são detalhes mínimos que eu tô contando, porque os piores é muito dolorido. Quando a gente é jovem, a gente não tem um zelador para apoiar, para segurar, e a gente só pode contar, como hoje mesmo eu conto mais com o lado espiritual do que com pessoas. Então, isso eu aprendi, não foi em livros, né? Hoje eu estudo totalmente, estudo todos os dias. Mas naquela época não tinha a facilidade de conhecimentos como tem hoje. E é por essas e outras que eu sofri muito preconceito em todos os sentidos. Trabalho fora, né? Pessoas que batiam carteirinha dentro da minha casa se afastaram. Começou a vir as demandas, começaram a vir as picuinhas, né? Porque eu não tinha tido uma segunda pessoa para falar assim, você é coroada mãe de santo, né? Então vinha as críticas, vinham os julgamentos também da nossa própria família, da espiritualidade da Umbanda, né? E assim, enfim, até hoje a gente sofre, só que hoje, graças a Deus, é bem menos, porque a vida ensina a gente se defender. E nessa trajetória da senhora de 31 anos, a senhora pensou em algum momento desistir? Várias vezes pensei. Pensei no auge do desespero, pensei no auge da solidão, pensei no auge da dificuldade que eu passava para poder entender tudo aquilo. Pensei no auge que quando eu acordava, eu via a minha casa lotada de gente, de pessoas que precisavam da minha ajuda naquele momento. Então, várias vezes eu pensei em desistir, sim. Muitas vezes. O que sustentou a senhora esses... Então, o que me sustentou foi a fé. Porque por mais que eu achasse que aquilo não era para mim, naquele momento do desespero, muitas vezes de vitória, eu lá no fundo eu sabia que meu caminho seria esse, né? O meu problema era que eu não queria aceitar porque eu não tinha ninguém do meu lado. Eu só tinha esse mentor, que ele que segurava tudo. E ali muitas trajetórias, filhos de santo, eu não tinha noção o que era filho de santo, o que era para me fazer. E ele me ensinou isso, ele me explicou isso detalhadamente, né? Foi me passando na intuição, foi me ensinando, foi me quebrando muitas vezes, porque menina nova, com a cabeça focada para o mundo, focada para o trabalho, focada para criar seu filho lá fora, e isso me atrapalhava muito dentro da religião. E várias vezes, de todas as formas, quando eu recebi um não de uma pessoa que eu amava muito, aquilo me doía e eu ficava na dúvida qual o caminho que eu iria tomar. O caminho do amor, ficar com aquela pessoa que desrespeitava a pessoa que eu era e que de certa forma eu estaria sendo não obrigada, mas colocada no meu destino. E aquilo me magoava muito, me deixava muito para baixo. Mas lá no fundo eu sabia que meu caminho seria dentro do orixá, dentro do meu destino era esse. E o que a senhora acha assim que precisa uma mãe de santo ter para se tornar uma boa zeladora? Então, aí é uma grande trajetória de vida, né? Com mãe de santo ou pai de santo do lado, que coloque uma coroa na cabeça na Umbanda, ou alguém para lhe dar um rujebe, um cargo dentro do candomblé, a primeira coisa que a pessoa tem que ver é aprender, na verdade, é amar, é respeitar e se entregar à sua missão. Porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Eu, Cida de Iemanjá, não pedi para esse caminho. Eu nem sequer conhecia. Mas quando a gente a gente nasce com o destino de realizar, ter um templo, né? Que o nosso corpo é um templo. Para a incorporação de um espírito de luz, para orientar outras pessoas, para tirar as pessoas do fundo do poço, para orientar em outros caminhos, como
Às vezes a pessoa quer só uma conversa, às vezes a pessoa precisa só de um banho, às vezes a pessoa precisa só de um conselho, que é o mínimo. Precisa aprender a amar e ser verdadeiro. Porque assim, hoje em dia, falo hoje, há 31 anos atrás, hoje em dia é tudo movido ao dinheiro. Lógico, concordo, aqui eu cobro as cartas, cobro o búzio, cobro o ebói, etc. Mas lembre-se, antes de tudo, a mãe de santo, para mim, ela tem que estar totalmente equilibrada dentro da sua religião ou da sua nação. Ela tem que amar e ser sincera aos seus filhos. Hoje, na minha casa de Candomblé, eu tenho 14 a 15 filhos, se eu não estou enganada. Fora clientes e filhos clientes que vêm nas horas de obrigação e vai embora, porque mora longe, né? Mas eu vou te falar, seja verdadeira totalmente, porque foi a minha humildade de ser verdadeira com meu santo, mesmo eu sabendo que não era, mas eu sou de Oxum, amo Oxum, em todos os caminhos da minha vida, Oxum está comigo. Ame de verdade, seja sincera com você mesmo. Hoje, agora neste momento que a gente está conversando, e também há 31 anos, sofri muito, apanhei muito, fui desprezada, fui humilhada, fui dentro do preconceito e etc. Mas lá no fundo, esse meu mestre me mostrou que eu era capaz e sou capaz até hoje. Então você primeiro tem que amar e ser verdadeiro, fiel, verdadeiro ao orixá ou a Vodum. Hoje a gente sabe que na verdade a casa da senhora é candomblé hoje, né? Não é umbanda. Mas na vida da senhora, assim, no total, o que é umbanda pra senhora? Para mim, umbanda é o começo. Para mim, umbanda é caminho. Para mim, umbanda é paz e amor, sim. Mas é um aprendizado muito grande. É o começo de uma vida. Para mim, foi um começo de uma vida. Foi o começo do reconhecimento e de reconhecer quem eu era, para que eu vim. A umbanda é tudo para mim. Mesmo eu tendo a casa de candomblé aberta há alguns anos, mas a umbanda, ela é o começo de tudo. E por que a senhora saiu, ou a senhora escolheu sair da umbanda, ou mudou porque a senhora teve alguma necessidade pro candomblé? Então, assim, eu não escolhi sair da umbanda e ir pro candomblé. Foi a necessidade que eu tive em ter mais uma energia na minha vida que faltava. Por que isso? O meu mentor, ele fazia o que ele podia na minha vida para me manter equilibrada, para mim poder cuidar de outros. Porém, eu não tinha o principal, né? Que era o meu orixá, feito o coroado, o iniciado, porque nas umbandas que eu vim, no caso dessa casa, eu era de Oxum. Outra mãe de santo de umbanda jogava o torixá em mim, seria de Nhançã, de Ogum, de Xangô e assim por diante. E meu santo mesmo, ele ficaria, vamos colocar assim, mais ou menos quietinho no canto dele, né? Ele não se mostrava. E aí foi quando, depois de mais ou menos 17, 18 anos, que eu tocava a minha casa, meu terreiro de umbanda, que se chamava Tenda, Tenda de Umbanda, Caboquiara e Pena Verde, né? Essa era o título da minha casa, o nome da minha casa. E aí foi quando eu cheguei a 17 anos trabalhando dentro do terreiro de Umbanda, na minha casa, que eu senti a necessidade de um equilíbrio. Foi quando, automaticamente, espiritualmente, porque quando o orixá, quando o Exu quer dar um equilíbrio a mais na sua vida, ele dá caminho, só basta você ir, né? E aí foi quando eu conheci a minha mãe de santo, né, que me iniciou, e eu não saí da Umbanda, né? Apenas
saí de um círculo, e fui pro candomblé por necessidade. Em nenhum momento eu troquei a Umbanda por isso. Ah, a senhora toca Umbanda hoje? Não, não toco Umbanda dentro do orixá, tá? Não toco. Mas ela continua aqui comigo. Entendeu? Então, não foi uma troca. Não, tipo assim, eu não saí da Umbanda e fui pro candomblé. Simplesmente teve uma união de forças na minha cabeça e eu fui iniciada em Iemanjá. E a senhora se arrepende de alguma trajetória que a senhora teve durante esses anos? De alguma coisa que fez ou... Dentro da Umbanda? É. Então, eu não me arrependo, não. Eu acredito que tudo que eu passei foi um ensinamento de vida. Não foi fácil, não foi mesmo. Mas me arrepender, assim, não. Não digo exatamente um arrependimento, mas o zelador, ou a mãe de santo, o que deve doer em todos, eu acho, né? Porque dói em mim até hoje, é você se dedicar às pessoas, os seres humanos. E muita ingratidão. É o que eu, desses 31 anos, do dia que eu me desenvolvi ao caminho que eu estou hoje, é muita ingratidão. Então você tem que ter fé, não se arrepender nunca de nada. E eu imagino, né, assim, conhecendo um pouquinho que a gente vem conhecendo junto com a senhora ou junto com alguma coisa que a gente acaba vendo na internet, que a senhora deve ter passado alguma dificuldade sendo Iaô dentro do candomblé como sendo mãe de santo? Ou foi mais tranquilo a parte do candomblé? Então, é assim, foram alguns anos de Umbanda considerada e respeitada como mãe de santo, né? Quando eu fui pro candomblé, eu tive que voltar algumas trajetórias atrás, né? Eu tive que ser a Bian eu fui Iaô para uns e Vodunce para minha nação. E sim, sentei na esteira, comi com a mão, abaixei minha cabeça. Amo e adoro e vou respeitar sempre a nação e o que eu fui iniciada, né? Tive algumas dificuldades, mas não por nome, por conhecimento, porque eu não tinha conhecimento, não tinha nem noção, mas eu tinha certeza que eu iria iniciar para uma nova vida. Isso sim. Mas assim, sofri algumas dificuldades sim, para mim poder me habituar, né, e aprender o que era nação. Mas assim, superei tudo, porque na verdade eu não quero e não queria nome nem fama. Eu queria um equilíbrio, como foi dado para mim, e Iemanjá me deu nesse Kwe de Oiá. Ela me deu esse equilíbrio. Então, com esse equilíbrio, meu aprendizado e a minha força de vontade para aprender, eu consegui vencer as etapas com muito orgulho. Eu falo isso para vocês e falo para qualquer um que queira escutar. É fácil? Não. Mas a humildade fala em primeiro lugar. E para acabar, que acabou minhas perguntas já, por enquanto. Se a senhora pudesse voltar aos 31 anos atrás, a senhora faria tudo de novo? Eu faria até melhor. Eu não só voltaria, mas com a cabeça que eu tenho hoje, com o equilíbrio que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, sim, faria tudo de novo. E passaria por tudo de novo. Porque isso para mim é amor ao orixá. São caminhos que Deus, digo Deus, outros falam Orúmila, outros falam Olorum, o céu, se determinou para mim, eu estou aqui, faria tudo de novo. Porque a coisa mais linda, mais satisfatória para um zelador, digo eu, Cida de Iemanjá, foi conhecer o Vodum, conhecer o candomblé em si, porque o candomblé para mim, gente,
é o meu vodum lá dentro. Lá dentro do Sabagi. Eu falo candomblé para que todos entendam, né? Mas o candomblé que eu tô falando não é o toque aqui no barracão, no Abaçá, não. Tô falando dentro do Sabagi, a iniciação. O que ele oferece para você é de muita luz e equilíbrio, entendeu? Então, eu faria tudo de novo, porém, com esta cabeça que eu estou hoje. Poderia sofrer mais ou poderia sofrer menos, nós não sabemos, né? Porque é divino, é encantador, sagrado, é muito lindo, né? Fui zeladora, hoje sou mãe de santo de nação, tá? Que eu não vou distinguir o candomblé em si, mas de nação. E vou te falar uma coisa, se for para mim fazer tudo de novo, eu faria sim. Porque é muita luz, é muito axé e muito amor. Para quem tem o orixá, o vodum, Exu nos seus caminhos, é só pedir que eles dão e você ter coragem e fé para caminhar nos caminhos deles. Porque o caminho deles é só de axé, é só de prosperidade. Quem faz os erros somos nós, entendeu? Muitas vezes acontece da Bian iniciar um orixá porque tem que iniciar. Não, não tem que iniciar. Se Iemanjá é na minha vida, ela vai me ajudar. Se Oxum é da minha vida, ela vai me ajudar. E assim todos. Exu em primeiro lugar. Então, o que eu quero dizer com isso é, não existe nações para te dar caminho. Existe caminhos para te dar equilíbrio, entendeu? Sim. Que são nações, Candomblé Quetu, Angola, Jeje, daí por diante, entendeu? É onde você se encaixa dentro daquela nação e que você se entregue ao orixá de verdade ou ao vodum, dependente da nação, entendeu? Então, pra mim, assim, são 9 anos que eu tenho a roça, são 10 anos, na verdade, que eu tenho a roça aqui, né? Mais 31 anos desde o começo de desenvolvimento e tenho, assim, muitas outras coisas para bater palma, para ser feliz. É isso. Acabou as perguntas por enquanto. Acabou? Depois tem que fazer outro caderninho com mais perguntas para ter a segunda etapa, mas só pra gente finalizar, a gente percebe que a ligação da senhora com o Exu é muito grande. O que Exu representa na vida da mãe Cida? Essa pergunta é bem especial mesmo. Exu é o ar que eu respiro. Exu é meu caminho. Exu é a minha força. Exu é a minha defesa. Exu é meu pai. Exu é tudo para mim. Se não fosse Exu na minha vida, eu não teria nem chegado ao começo da minha missão neste mundo. E Exu é tudo. É isso que eu passo também para os meus filhos de santo, que sem Exu não se tem orixá, né? A presença de Exu aqui na minha casa, Bara, né? Exu de encruzilhada, se não tiver a presença deles aqui na minha casa, não tem nada. Então, Exu representa para mim tudo na minha vida, tudo. O que for falar em Exu, sou eu. Então, eu represento hoje um caminho especial, porque Exu me ensinou muita coisa e me ensina ainda até hoje, né? O que é ter proteção. Exu já me provou muitas vezes, não me provar, mas já me mostrou muitas vezes que ele existe na minha vida e que eu zelo ele não por interesse, mas sim por gratidão. Porque para Exu eu não tenho o que pedir, eu tenho só o que agradecer, entendeu? Então Exu para mim é tudo. E é isso, gente. As
só um pedacinho assim da história, né? Das perguntas da minha Dofanitinha, que também é de Iemanjá. E espero que vocês gostem. Se tiver alguma pergunta aí, deixe nos comentários. Se eu puder responder, eu respondo, tá bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Que Deus abençoe vocês. E muito axé e que Exu sempre esteja na vida de vocês. Obrigada, mãe. Iemanjá te abençoe.